Será que de fato existe a possibilidade de ter uma guarda compartilhada de animais? Meu nome é Vivian Padilha, eu sou advogada especialista no direito de família e sucessões e hoje nós vamos falar sobre esse tema, que é muito importante para mim, particularmente, porque em 2017 foi o tema do meu TCC na faculdade, que eu apresentei o TCC sobre guarda compartilhada de animais e também sou mãe de pet, digamos assim. Tenho 5 animais, tenho um cachorro e 4 gatos que convivem super bem aqui dentro de casa. Então, é um tema que é muito importante para mim, particularmente por esses dois motivos. Eu quero falar sobre ele com vocês. Hoje em dia, o direito brasileiro, já há algum tempo, né? Desde que eu fiz a minha tese, já era assim. Ele considera que os animais, eles não são bens como uma garrafa de água. Um animal não é uma coisa. Apesar de ser uma propriedade de certa forma, porque você compra muitas vezes ou você adota, mas você tem o poder, você tem a possibilidade de registrar esse animal como sua propriedade de certa forma. Apesar de ser, ele é considerado pelo direito como um bem semovente. É um bem que se move, né? No caso, exatamente o que o nome diz. O ponto é, a gente sabe hoje que para jurisprudência, ou seja, entendimento reiterado dos juízes, os animais eles são tratados muitas vezes como filhos. Hoje em dia, se a gente pegar o percentual, é que eu não fiz a pesquisa de percentuais para trazer notícias e dados para vocês. É só olhar para o lado que a gente vê, né, nas famílias que a gente conhece. Mas se a gente pegar em percentuais, a gente vê que hoje em dia as famílias, né, os núcleos familiares, eles têm tido muito mais animais do que seres humanos. Hoje em dia os casais estão tendo menos filhos, né, como antigamente, que nossos avós tinham 10, 15 filhos. Hoje em dia você vê 2 filhos, 3 filhos, um filho, muitas vezes, normalmente, né? Filhos únicos e vários animais dentro da casa. E esses animais são tratados cada vez mais como se fossem filhos de fato, seres humanos. Então, por que não pensar também no direito dos dois, né? Do cônjuge, da mulher e do homem, que compraram um animal juntos, que nutriram aquele amor, que cuidaram durante anos, por que não pensar no que vai acontecer depois? Como que hoje é decidida esse tipo de questão? Essa tutela dos animais, para usar o nome técnico, mas na prática a gente sempre acaba falando em guarda de fato, essa tutela dos animais, ela vai ser determinada, digamos, num processo litigioso, numa briga por um juiz, verificando quem tem melhores condições de ficar com aquele pet de fato. É claro que a gente pode fazer pedidos de guarda compartilhada, mas vamos para a prática e vamos pensar no animal. Falando sobre gatos, por exemplo, a gente sabe que é muito difícil um gato ter uma guarda compartilhada. Afinal de contas, o gato ele se apega muito ao ambiente. Então é raro a gente ver casos de guarda compartilhada de felinos, de gatos, para ficarem na casa de um, na casa de outro, porque o estresse para o animal é absurdo. Então não faria tanto sentido, já que não existe o bem-estar daquele animal ali no meio e os dois, né, acabam percebendo isso. A gente não tem tantos casos de guarda compartilhada de gatos. De cachorros a gente tem mais, porque o cachorro ele sai de casa, ele fica lá, ele fica cá. Mas na prática, o juiz sempre vai verificar quem é que tem tempo para estar com esse animal, porque de nada adianta ter uma guarda compartilhada se o outro lado fica fora de casa o dia inteiro e vai deixar o animal sozinho. Então isso tem que ser observado e vai ser argumento trazido pelo outro lado que pretenda, por exemplo, a guarda unilateral ou a guarda compartilhada para que exista um compartilhamento sobre decisões, enfim. O ponto principal é, assim como uma criança, o animal também tem gastos, veterinário, ração, então não dá para uma parte querer somente a parte boa de estar com o animal, de poder conviver e não contribuir. Então, dentro de um processo onde isso vai ser definido, sim, vai ser definido tanto a convivência com esse animal, como que vai ser na prática, como também quem vai contribuir com a ração, com as vacinas, com o veterinário como um todo, problemas de saúde que podem ser caríssimos, plano de saúde que tem de animal, então como é que vai ser essa contribuição? Isso também tem que ficar definido em determinado processo judicial. Então é muito complicado você se colocar nessa situação de ficar em uma briga judicial durante 1, 2, 3 anos, enquanto o animal esquece de você, porque a gente sabe que existe esse afastamento, enquanto você até perde a razão de querer estar ali com ele. Como é que você pode evitar isso? Através de um planejamento. Na hora que vocês estão começando a relação em conjunto, na hora que vocês estão ali numa união estável, ou então que vocês se casaram de fato, faz um contrato de união estável ou um pacto antinupcial com uma cláusula já dispondo, não tem animais hoje, mas pense em ter já
já dispõe sobre o que vai existir. Você pode dispor sobre uma coisa que vai acontecer de certa forma caso o relacionamento termine, mesmo que essa coisa ainda não exista. Então, trazer uma cláusula falando, por exemplo, que em caso vocês dois, durante o relacionamento, adquiram animais de estimação, que esses animais terão guarda compartilhada de tal forma que fulano vai pagar isso, que ciclano vai pagar aquilo, porque vocês já vão ter determinado desde o início do relacionamento como que isso ficaria caso o relacionamento termine. Então não vai precisar que um terceiro, um juiz, uma pessoa que nada tem a ver com a vida de vocês dois, determine com base em provas testemunhais e documentais dentro daquele processo que a gente sabe que podem não representar de fato a realidade, que esse juiz determine. Não faz sentido, é muito melhor que vocês dois determinem em um contrato feito lá atrás. E esse contrato pode ser feito também durante o relacionamento, isso pode ser registrado à vontade dos dois, mas é importante que se registre, porque eu digo para vocês, por experiência do escritório, porque a gente já recebeu diversos casos nesse sentido, também por ter sido tema do meu TCC e a gente ter publicado isso na internet. Eu digo para vocês, em todos os casos que já chegaram até nós, todos os casos poderiam ter sido evitados por um simples acordo e viraram longas batalhas judiciais. Então, se você está agora pensando nisso e tá tudo bem no seu relacionamento, organiza, coloca numa cláusula, faz isso antes que seja tarde demais. E se você já está no momento de discutir sobre isso, pensa sempre em negociar antes. Tem vezes que a gente não consegue, tem vezes que o outro lado não vai ceder e a gente vai precisar entrar com uma ação judicial. Mas sempre que você busca um advogado, uma advogada com perfil colaborativo, é muito mais fácil de conversar com a outra parte, com o advogado da outra parte, de mostrar como que a jurisprudência tem decidido, de mostrar como que você também tem condições de cuidar desse cão e que você precisa fazer parte da vida dele, que você vai atrás disso no judiciário, que é muito melhor economizar desgaste, dinheiro e briga judicial fazendo um acordo nesse momento do que deixando isso rolar. Então, essas são algumas das... Eu trouxe várias informações, espero que tenha dado para entender de fato, eu me empolgo muito falando sobre esse tema, mas deixa aqui embaixo também nos comentários a sua opinião sobre isso, se você já passou sobre isso, se você já passou uma situação como essa, deixa aqui o seu relato para que outras pessoas também possam entender como que isso funciona na prática. Espero que eu tenha esclarecido isso para vocês. E se quiser saber de outros temas sobre direito de família e sucessões, é só olhar aqui o canal. Se ficou com alguma dúvida específica sobre isso, sobre o que eu trouxe nesse vídeo, pode clicar aqui nos links da descrição que eu vou colocar e-mail, WhatsApp, que você pode falar conosco para tirar mais dúvidas.